O tema de hoje é inconformismo. E para isso eu convido vocês a abrir na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. E você já sabe, enquanto você abre, eu bebo minha água. Nós vamos ler o capítulo todinho. Então, vamos juntos a partir do versículo 1. Versículo 1 diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo o conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiam o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E esta é a palavra de Deus. Te convido a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos mais uma vez. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus bendito, estamos mais uma noite, mais uma celebração diante da Tua santa palavra, diante das sagradas escrituras, essas inspiradas, escritas pelo próprio Senhor, instrumento para nos transformar, para nos guiar. Nós Te conhecemos através desse livro, Senhor. E pedimos nessa noite, nos guia, nos orienta, nos transforma, nos molda como o Senhor quiser. Que nós possamos, Senhor, resistir ao modelo, ao molde do mundo e seguir ao que o Senhor quer para nós. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Uma das analogias mais conhecidas da Bíblia, usada inclusive pelo apóstolo Paulo, é a do vaso de barro. Não sei se você já viu um vaso de barro sendo feito. Talvez você esteja vendo agora pela primeira vez. Mas eu acho que é uma analogia bem conhecida. O que acontece é que o oleiro, esse profissional que faz esse tipo de vaso, ele pega a argila, e essa argila tem fases, né? Ele pega a argila ainda em fase plástica ou fase moldável e soca ela numa plataforma giratória, um disco. E esse disco é chamado mesa do oleiro ou torno de oleiro. E ali ele começa a rodar. E conforme ele roda, o disco roda e a argila roda, o oleiro molha as mãos e começa a moldar aquele vaso.
E aí ele vai usando suas mãos e seus dedos e palitos e esponjas e vai apertando e moldando o vaso para que ele fique com um formato desejado e agradável. Ele usa muitas vezes esponjas e palitos, mas principalmente suas mãos e os seus dedos. A analogia que eu quero propor para você é muito simples. Nós seríamos esse vaso e a vida seria esses giros que o torno dá. Cada giro que ele dá, conforme as mãos do oleiro vão mexendo, a gente vai sendo formado, a gente vai sendo moldado. Mas conforme nós lemos aqui, existe um modelo, existe uma finalidade para o cristão, e existe um tipo de formato que a gente não tem que se amoldar. Existe algo que a gente não tem que copiar. Existe uma mesa específica pela qual a gente tem que estar e não outra. Não outra. O tema central do sermão é muito simples. O cristão é chamado a não se conformar com o padrão do mundo, mas ter a mente renovada em Cristo. Eu vou repetir. O cristão é chamado a não se conformar com o padrão do mundo, mas ter a mente renovada em Cristo. Vamos ao texto? Romanos capítulo 12, versículo 1. Deixa a sua Bíblia aberta, é importante você sempre confirmar e conferir tudo que eu estou falando. Versículo 1 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Se você prestou atenção nessa pequena leitura que nós fizemos do versículo 1, você vai ver que a primeira palavra escrita por Paulo nesse capítulo é portanto. Se a palavra é portanto, existe algo antes. Aconteceu alguma coisa antes, tem algum ensinamento, algum contexto antes. Por isso que não dá para eu dizer para vocês assim, por isso eu coloquei minha blusa. Precisa ter alguma coisa antes. Não dá para eu comentar, está frio, hoje eu acordei com muito frio, lá na rua está ventando, por isso eu coloquei minha blusa. Sempre tem um contexto. Para você entender o que está sendo dito em Romanos capítulo 12, existe um contexto e é isso que eu quero fazer. A partir de 2 pontos básicos. Um contexto histórico e um contexto textual, um contexto dessa carta, porque nós estamos aqui do meio para o final dela já. Então, para vocês entenderem, eu quero dizer para vocês que a igreja de Roma surgiu, a gente não sabe exatamente como ela surgiu, mas ela existe e é uma igreja que é chamada de mista, vamos dizer assim. Cristãos que são gentios, que não eram judeus, que se converteram e tornaram-se cristãos, e judeus que se converteram ao cristianismo. Dessa forma, tem 2 culturas muito diferentes. Cristãos gentios e cristãos judeus. A verdade é que algum tumulto começou a acontecer na cidade de Roma, e os historiadores chamam de... O ocasionador desse tumulto é um chamado Cresto. E provavelmente não, com certeza, nós estamos falando de Cristo. Cristo veio, fez a obra maravilhosa dele, e judeus, cristãos começam a confessar o nome de Jesus, e judeus tradicionais não aceitam isso. Então aquele tumulto começa a acontecer, e não sei se você sabe, ou se é a primeira vez que você está vendo isso, mas existia um conceito no Império Romano que era chamada Pax Romana. Essa Pax Romana, a paz romana, era... através da força, eles impediam qualquer tipo de tumulto e alvoroço. E esse alvoroço estava acontecendo, e qual foi a decisão do imperador, então, no ano 49, o imperador Cláudio? Ele expulsa todos os judeus de Roma, inclusive os judeus convertidos ao cristianismo. Por isso acontece uma divisão ali na igreja. Os judeus são expulsos e eles têm que sair de lá. Inclusive, em Atos, você vai ver uma explicação de Paulo encontrando Áquila e Priscila, porque eles tinham sido expulsos justamente nessa época. Então, os judeus são expulsos de Roma e fica ali, então, em Roma, apenas uma igreja de origem gentílica. Apenas os gentios ficam naquela igreja. 5 anos depois, esse imperador Cláudio morre. E o seu sucessor não renova esse decreto. Então, o que acontece é que aqueles judeus que estavam dispersos voltam para Roma. Só que quando eles voltam, a igreja está diferente. Não é só a pintura que estava diferente, não é só o jeito que estava diferente, era uma igreja diferente. Porque ela cresceu sem esses judeus cristãos. Então, os costumes que talvez tinham mais judaicos foram abandonados. Agora, os judeus eram minoria nessa igreja. Antes, eles eram talvez 50% ali da igreja. Agora, eles eram minoria. O que acontece é que existe, então, um desdém por parte dos 2 grupos. Judeus cristãos olhavam com desdém para
gentios. Porque falava, vocês não observam as leis, vocês não estão fazendo calendário, vocês não estão circuncidados, vocês estão errados. Enquanto os gentios que se converteram olham para os judeus e falam, vocês estão por fora, vocês são minoria, vocês que estão presos às leis. Então o apóstolo Paulo vem com essa carta para resolver esse tipo de problema e explica todo o evangelho, explica como que as coisas aconteceram e por que esses cristãos deviam aceitar uns aos outros. E agora a gente vai para o contexto da carta. Nesta carta, o apóstolo Paulo propõe temas muito importantes e que são importantes para você e para mim hoje. Então ele vai explicar, por exemplo, já no capítulo 1 e 2, que todos pecaram. No capítulo 3, você vai ver um resumo desse pecado que atingiu tanto judeus como gentios. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que ele está dizendo? Tanto o gentil pecou e está distante da glória de Deus, como o judeu também. Todos estão debaixo do pecado, e o pecado não apenas enquanto ato, mas enquanto condição. A condição de distância, de rompimento para com Deus. Então ele vai falar sobre esse tema do pecado, e ele é muito importante. Ele fala também sobre a justificação. Graças a Deus a história não termina ali com o pecado, ele vai falar sobre a obra de Jesus, que chega para e abraça o judeu e o gentil. Não é a raça que determina qual é o alvo de Jesus. Jesus chega para todos. Então a justificação logo no início da carta já é explicada. Então a obra de Jesus já é explicada. Todos estavam sob o poder do pecado, mas a obra salvífica de Cristo, a obra salvífica de Deus, alcança tanto judeus como gentios. Mais para frente ele vai falar sobre uma nova humanidade. Enquanto Adão foi essa humanidade que caiu e pecou e está longe de Deus, Paulo nos explica que Jesus é um segundo Adão, o Adão perfeito, que inaugura um novo tipo de vida. Em Cristo nós não estamos mais em Adão. Mais para frente ele vai falar sobre a lei de Deus, a importância da lei de Deus e qual é o relacionamento de um crente com a lei. Ele diz que a lei não é ruim, mas a lei nos aponta para a necessidade que temos de um Salvador. Um resumo de tudo isso que eu falei está no capítulo 11, versículo 30 a 32. Queria ler com vocês. Um pouquinho antes do trecho que nós lemos. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Aqui o versículo 32. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. E o tema da misericórdia de Deus é um tema principal que vai ser o contexto principal desse capítulo 12. Então, o que Paulo está dizendo é, Deus agiu misericordiosamente com vocês. Enquanto vocês mereciam a ira de Deus, ele estendeu a mão de misericórdia. Enquanto você, tanto judeu, que tentava seguir a lei, quanto gentil, que nem pensava que tinha lei, embora tivesse, e ele vai explicar isso, os dois grupos que estavam brigando com desdém, os dois estavam debaixo da desobediência, debaixo do pecado. E com os dois, foi estendida a mão de misericórdia de Deus. Por isso você vai ver agora, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Esse tema de misericórdia é o que faz com que faça sentido todo o resto. Agora sim, nós vamos ao capítulo de hoje e eu quero entrar com vocês na explicação em si. Vamos ler de novo o versículo 1? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O que Paulo está dizendo? Uma vez que vocês foram alcançados por Deus, uma vez que as misericórdias de Deus alcançaram a vocês, tanto gentios como judeus, vocês que foram alcançados, você deve oferecer a sua própria vida. Ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional, pensado, o culto deliberado a Deus. Então, às vezes,
a gente encontra uma ideia de que o cristianismo é apenas emocional, é apenas o lado do que eu sinto. Como foi a minha experiência emocional desse culto? Ai, me senti abençoado, me senti bem, achei que foi tão gostoso hoje. Às vezes a gente tem a visão de que a nossa experiência emocional determina como foi o nosso culto. Enquanto o apóstolo Paulo está nos dizendo que este culto é um culto racional. Sim, a emoção faz parte, mas não é necessariamente só a emoção. A razão também faz parte, por isso é o culto racional de vocês. E aqui nesse ponto, eu queria explicar e confrontar junto com vocês dois falsos evangelhos que nós muitas vezes escutamos por aí. O primeiro falso evangelho é aquele que diz que para que você consiga o favor de Deus, você deve fazer esse sacrifício, ou viver de tal forma, ou fazer algo. Então, você vive a vida cristã para conquistar o favor de Deus. Você trabalha, se esforça, você tenta viver a vida certinha, moral, de acordo com o que Deus fala, porque talvez aí sim Deus vai olhar com favor para mim. Deus vai estender a mão de misericórdia porque eu agi certo. Então eu preciso me dedicar, eu não posso faltar nas programações da igreja, eu tenho que agradar o pastor, eu tenho que dar o meu dízimo, eu tenho que fazer, porque assim, aí sim, eu vou conseguir o favor de Deus. Isso é um falso evangelho, meu irmão, porque você já alcançou as misericórdias de Deus, não pelos seus méritos, mas pelos méritos da cruz, pelos méritos de Jesus. Não foi teu esforço que conquistou as misericórdias de Deus, foi a obra maravilhosa de Jesus. É um falso evangelho que diz e aproveita algo que nós sentimos quando percebemos que somos pecadores. Porque o pecado vem junto com ele a culpa. Então a pessoa fala, você se sente culpado, né? Por isso você está longe de Deus. Faz assim, assim, assado, e Deus vai te dar as bênçãos. E Deus vai te olhar como o soldadinho de Jesus. Você vai ser muito legal agora. Agora Deus vai te dar as bênçãos, agora Deus vai te olhar com favor. Não, irmão, isso não é o verdadeiro evangelho. Você vive o sacrifício porque você é um alcançado pelas misericórdias de Deus. Você vive essa vida porque é pelas misericórdias que nós olhamos já agora. Mas existe um outro falso evangelho que diz que não há sacrifício. Na vida cristã, você não precisa se sacrificar, está tudo feito, está tudo pago e você dessa forma não precisa mais sofrer. Não há necessidade de se esforçar. Você não precisa mais oferecer-se em sacrifício. Relaxa, está tudo certo. Viva do jeito que você está. Venha como você está e fique como você está. Esse é um outro falso evangelho. Paulo está dizendo de uma forma muito clara. E esse rogo-lhes que você leu aqui comigo, ele é tanto uma súplica quanto uma palavra de autoridade. Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em um sacrifício. Esse sacrifício a gente vai ver a explicação dele, mas não escute a esse tipo de evangelho, esse falso evangelho, que fala tanto que você, para conquistar o favor de Deus, você tem que fazer os sacrifícios, mas nem aquele que diz que não há sacrifícios daqueles alcançados pela misericórdia de Deus. Uma vez alcançados, oferecemos a nossa vida. Não para alcançar, mas porque recebemos já. No próximo versículo, versículo 2, ele é muito importante para o sermão de hoje. Nós vamos ver como esse sacrifício é oferecido. Ele vai descrever para a gente o sacrifício em si. Eu quero ler com você. Eu vou ler o 1 e 2, porque um é a continuação do outro. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vê que interessante, que o apóstolo Paulo não dá uma terceira opção. Você vai ser moldado ou transformado. Não dá para ficar inerte. Na sua vida você está sendo moldado. O tempo todo você está sendo moldado. Talvez você não tenha percebido isso, mas a roda ali do torno está girando. E algo está te moldando. Ele diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Não há como ficar inerte. Ou você vai ser conformado ao padrão do mundo, ou você vai ter a sua mente transformada. Não dá para você ficar inerte. E se você acha que você está inerte,
Você está sendo moldado exatamente nesse momento. O tempo todo, basta estar vivo para estar sendo moldado. Enquanto você vive, algo te muda. A pergunta que fica é: em qual mesa de oleiro você está? E o apóstolo Paulo, ele é incisivo quando diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. A gente vai ver o que isso significa, mas o inconformismo, que é o tema dessa pregação, diz exatamente: não cedam, não vão neste padrão que o mundo tenta impor sobre você. Talvez você no seu trabalho encontre gente querendo impor um tipo de vida. Talvez você nem perceba que eles estão tentando impor isso. Talvez dentro da sua casa alguém esteja impondo um tipo de vida que se assemelhe ao padrão do mundo. O padrão do mundo qual seria? O padrão de cada um tem a sua verdade, por exemplo. Você tem a sua verdade, não se meta na minha verdade. Quase que os filósofos dizem que vivemos na era da pós-verdade. A verdade ela é inacessível. Enquanto nós cristãos sabemos que a verdade é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Crer em Jesus, crer no Senhor, é não se amoldar ao padrão desse mundo. E meu irmão, não seja ingênuo. O mundo vai tentar moldar você. O mundo vai tentar mudar quem você é. Ele vai tentar fazer com que você seja infiel. Vai tentar fazer com que você traia não apenas os seus, mas o seu Deus. Você vai, ao não perceber, a não ter a mente transformada, a não caminhar desse outro lado, você vai estar sendo moldado. Eu oro para que o Espírito Santo esteja mostrando nessa noite, nos nossos corações, aonde que nós estamos sendo moldados pelo mundo. Mas é interessante porque ele vai falar: não se amoldem, é uma resistência, não se amoldem ao padrão desse mundo. Em outras versões falava: não se amoldem, não se conformem ao padrão desse século. Mas desse mundo, ele não está dizendo mundo enquanto criação, mas mundo enquanto essa atmosfera contra Deus, essa atmosfera de rebelião contra Deus que nós vemos no mundo. Basta você ligar a TV que você vai encontrar rapidinho um padrão que grita contra Deus. Que grita contra Deus. E ele vai dizer: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Como que eu vou não me moldar nesse mundo? Como que eu vou permanecer fiel, resistir a esse padrão que às vezes você está vendo num filme e está sendo moldado? Eu não sou contra, e nós não somos contra você assistir filmes. Mas você tem que estar ligado e esperto para que não seja moldado por ele. Você tem que absorver o que é bom. E o que é padrão do mundo, você rejeita. Você fala que não vou nesse caminho, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Vou transformar pela renovação da sua mente. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês que Paulo não faz um antagonismo simples aqui nesse versículo. O antagonismo simples do versículo 2 seria: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas amoldem-se ao padrão de Deus. Isso seria um antagonismo simples. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas amoldem-se a esse tipo de ética. Mas o apóstolo Paulo não faz isso. Ele fala: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. A vida com Deus, a vida nessa renovação da mente, não é apenas um conformismo, não é apenas um jeito de viver. É uma transformação, é algo que vem de dentro para fora. Enquanto o mundo tenta nos mostrar algo, você por dentro já sabe como você deve agir e você foi transformado. Não é como um padrão, como algo que você modela, é uma transformação. Você já deve ter visto algum sermão ou um tipo de aconselhamento que não vai te explicar o evangelho antes, só fala assim: você não pode viver desse jeito, muda a forma como você está vivendo, não haja assim, haja de tal jeito, não fale isso, fale aquilo, não faça assim, faça assado, sem ter explicado antes o evangelho. E quando você tem contato com o evangelho, algo se transforma. Você é transformado, o seu coração é transformado. O cristianismo não é apenas uma forma de viver. Ele não se resume a uma ética, embora ele seja, mas ele é uma transformação completa. A palavra que a gente viu, ofereçam vossos corpos, ofereçam-se, tem justamente esse sentido de integralidade. Ofereça-se completamente nesse sacrifício. E é interessante porque essa palavra transforme-se não está no ativo, mas está no passivo. Se você pegar no grego, a ideia geral é:
sejam transformados. Não é transformem-se, é sejam continuamente transformados. O que eu quero dizer para vocês é que talvez você se pergunte nesse momento, como que o apóstolo Paulo está me pedindo para fazer algo passivamente? Como que eu vou ser transformado? É porque talvez você não tenha notado isso, mas a gente muitas vezes enxerga que existe sim um lado da doutrina da salvação que é completamente monergista. No que eu quero dizer com isso? É que você não contribuiu com nada na salvação que Deus fez a você. Nenhuma vírgula. Você pode se lembrar de Efésios capítulo 2, versículo 1, que diz: enquanto nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. O morto não vai atrás de ninguém. O morto está morto. O morto não faz nada. Enquanto estávamos mortos, Ele nos deu vida. Ele foi atrás de nós enquanto estávamos mortos. Por isso, salvação, meu irmão, não confunda. Salvação é Deus que faz. Deus que te alcança. Deus que te chama. Você não fez nada para isso acontecer. Ele fez a obra absoluta. No entanto, tem uma outra área importante, uma doutrina importante da vida cristã, que é a santificação. A santificação, sim, tem sua mão. A santificação, sim, tem o esforço humano junto com o Espírito Santo em transformar-se nessa nova criatura. Ou seja, você é resgatado por Deus, você é salvo por Deus, mas você contribui com Deus no processo de santificação. Por isso que a gente vai ver todos esses trechos. Porque se a santificação também fosse monergista, não precisava de nada dessa parte. Deus faz tudo. Mas tem uma boa parte tanto dos escritos de Paulo, mas de outros apóstolos, que nos diz como viver. Por que você precisa saber como viver? Porque você participa do processo de santificação. Você participa disso. Mas não se esqueça, quem está te moldando, você enquanto crente, uma vez que você resistiu à tentação de moldar-se para o padrão do mundo, é o Espírito Santo. Ele que é o oleiro que vai te moldando. O professor Luiz Felipe Xavier, me deu um exemplo que eu achei maravilhoso sobre esse modelar, sobre essa escultura. Ele diz que o Espírito Santo vai nos moldando. Enquanto ele nos molda, ele tem como exemplo o próprio Cristo. Então ele pega você, olha para essa pedra robusta e tosca que nós somos, e olha para a imagem perfeita do Filho e vai moldando como se fosse um escultor. Talvez seja você esteja vivendo uma parte na sua vida que, nossa, Deus está batendo bastante, porque está muito longe da imagem de Cristo. E bate, e dói. Outras partes não está mais perto, e ele bate menos ali. E conforme ele vai comparando com o Filho, ele vai formando a imagem de Jesus Cristo em nós. Esse é o objetivo. Mas primeiro nós resistimos ao padrão, resistimos ao formato, resistimos ao que o mundo tenta impor a nós. E nisso de resistir, nós vamos sendo transformados pelo verdadeiro oleiro. É justamente através desse contexto, nesse formato, que nós somos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes a gente confunde a vontade de Deus como se fosse uma descrição das suas necessidades. Então, eu estou buscando e jejuando para saber qual é a vontade de Deus para a minha profissão. Eu estou jejuando, buscando, orando muito, me esforçando muito para que Deus me mostre qual é a vontade dele para a minha vida amorosa. Eu estou buscando a vontade de Deus, meu irmão. Você quer saber a vontade de Deus? Abra em Romanos. Abre a palavra. Ali você vai encontrar a vontade de Deus. E essa vontade é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É nesse contexto de resistir ao padrão do mundo e transformar-se pela renovação da nossa mente que somos capazes de experimentar esta vontade de Deus. E a vontade de Deus é justamente essa: não ser moldado no padrão do mundo e viver uma transformação profunda da nossa mente. Esse é o nosso culto. Esse é o culto racional. O culto racional não é um culto muito teológico. Não é essa a ideia. É um culto que usa a mente, o corpo, a emoção, tudo para louvar a Deus. E a vontade de Deus é justamente que cristãos vivam um novo tipo de padrão de vida. Um padrão de vida completamente diferente. Nós vamos ver daqui a pouco qual é esse padrão. Mas a vontade, eu quero muito saber a vontade de Deus para a minha vida. Vamos ver a palavra de Deus. Às vezes a gente confunde
e usa esse termo vontade de Deus para saber o que vai dar certo para a gente, né? Eu quero saber a vontade de Deus, porque aí se Deus me disser que a profissão que eu tenho que seguir é tal, então quer dizer que eu vou ser rico. Se Deus me mostrar como uma luz, quem dessas irmãs aqui na igreja vai ser minha esposa, aí vai dar tudo certo no meu casamento. A gente confunde isso. A gente pensa que buscar a vontade de Deus é esse tipo de busca. Como se Deus estivesse pronto a fazer exatamente a sua vontade para chegar nos seus objetivos. Não é isso. A vontade boa, agradável e perfeita de Deus é que você seja formado à imagem do Filho, e não à imagem do mundo, à imagem de Cristo Jesus. Como os cristãos que estão sendo transformados pela renovação da mente vivem? Como os cristãos que resistem ao padrão desse mundo vivem? E eu quero ler com vocês esses próximos trechos. E aqui a gente vai ver, a partir do versículo 3, o que nós chamamos de parte parenética. Eu sei que é um termo mais teológico, mas eu quero explicar para vocês. A parte parenética é a parte prática. Depois de escutar tudo isso, lembra que a gente falou de pregações que falam direto sobre como viver? Aqui, o apóstolo Paulo, isso tem quase todas as cartas dele. Uma dobradiça entre uma parte teológica de explicação da obra da cruz, explicação do que é o evangelho, e diante disso, portanto, vivemos de tal jeito. Então, esse viver de tal jeito é a parte parenética, a parte prática. E ela não termina aqui nesse capítulo. Ela começa no versículo 3 e vai terminar lá no capítulo 15, no versículo 13. Mas o último ponto, antes da gente ler esse trecho, o último ponto dessa parte parenética, dessa parte prática do apóstolo Paulo é o seguinte: portanto, aceitem uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Lembra das tretas lá da igreja? Cristãos judeus não querendo aceitar gentios cristãos gentios querendo que os judeus ajam de tal forma, e eles não se aceitando. Então, o resumo de tudo, Paulo diz: aceitem-se uns aos outros, porque vocês foram aceitos em Cristo, e dessa forma vocês glorificam a Deus. Voltando para o nosso capítulo, a gente vai separar em duas partes. Eu vou ler do 3 ao 8 e depois do 9 ao 21. Vamos juntos no 3? Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Vê que termos práticos. Agora ele para de explicar necessariamente o que é o evangelho e mostra aqueles alcançados pelo evangelho vivem como? Diferente do padrão do mundo, eles têm uma visão de si mesmo equilibrada. Ou seja, o padrão do mundo é você ter de si uma visão mais importante. Talvez você esteja escutando o seu coach falar: se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Seja você o protagonista da sua história. Você é a pessoa mais importante do ambiente. Uma vez eu conheci um amigo que dizia isso. Quando eu chegar, eu quero ser a pessoa que mais tem as melhores histórias, que é mais interessante, que todo mundo quer estar perto. Eu falei: nossa, você já começou mal. Não está interessante para mim isso aqui. Mas a gente muitas vezes vem num padrão e vem de um jeito que dentro da igreja a gente quer ser o mais importante. A gente quer ter dentro de nós uma visão de eu sou mais importante que o outro. E ele vai falar sobre dons. Ele vai falar sobre coisas que Deus deu, habilidades que Deus deu para nós. E quantas vezes, até mesmo na nossa igreja, talvez no seu coração e no meu, a gente tem que resistir ao padrão do mundo e não ter no dom um motivo de gloriar-se. Às vezes a gente busca dons ou tem dons, seja de falar, de pregar, de tocar, de administrar coisas, de doar,
E a gente usa isso para se gloriar. Eu faço tal coisa. E por isso eu sou mais importante. Lembre-se da parte teológica de Paulo, que ele diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nesse sentido, não há nenhum mais importante do que o outro. Só há um importante, só uma estrela a ser admirada, que é o próprio Deus, o próprio Senhor. Isso tem que mudar a nossa forma de servir. Porque ele fala, daqui a pouco ele vai falar sobre dar honra mais ao próximo, entregar-se ao próximo. E ele vai dizer justamente o comparativo do corpo, anatômico. Então você tem vários membros, mas é um corpo só. Ou seja, os dedos têm uma função que não é a mesma função do olho. A boca não tem uma função que é a mesma do ouvido. Cada membro tem a sua função. Faça as pazes com o dom que Deus te deu, meu irmão. Não queira você definir o dom que você quer ter, porque você acha que vai ser mais importante. Você age e usa os dons para abençoar a igreja. Deve fazer isso. E não usar eles para se gloriar, para achar que você tem um conceito de uma pessoa mais importante. Porque não é assim na empresa. Não é assim no mundo. O mundo fala que quanto melhor a sua performance, mais importante você será. Não se conformem ao padrão do mundo. A mente transformada é aquela que não enxerga no dom uma glória de si própria, mas glorifica a cabeça do corpo, que é o próprio Cristo. Fala, se ele me deu, eu vou servir a igreja, e a glória não é minha, é dele. Todos temos membros, mas formamos um só corpo. E ele fala, temos diferentes dons. Ele faz uma lista de dons aqui, e o apóstolo Paulo tem outras listas de dons que diferem umas das outras. Mas o importante, o tema principal é que não são todos os mesmos dons. Tem gente que faz coisas muito melhor que você numa certa coisa. Você faz algo muito melhor que outros nessa outra coisa. E cada um tem uma função a fim de glorificar a Deus. Mas no final das contas, o apóstolo Paulo também aproveita esse trecho aqui da carta para qualificar o serviço. Ele fala, se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Ele qualifica. Ele está encorajando os romanos nesse trecho aqui da carta. Faça de coração. Qualifique isso. Já viu aquela pessoa, já estou fazendo. Já me escalaram no domingo de manhã e de noite. Já me escalaram no feriado, já estou fazendo. Não peçam pontualidade, não peçam responsabilidade, não peçam esforço. Já estou fazendo. Paulo está dizendo, você percebeu que esse é o dom que você tem de serviço, sirva de coração. Se contribui, contribua generosamente. Não faz a lei do mínimo esforço. Isso é padrão de mundo. Faz de coração, se entrega. Se é servir, sirva. Se é ensinar, que ensine. O apóstolo Paulo está interessante ele falar isso, porque às vezes a gente imagina, a pessoa tem o dom, óbvio que ela vai fazer aquilo de coração, mas não, se ele está falando isso é porque provavelmente ele precisa enfatizar, e a ênfase é para a gente também hoje, dentro do dom que você tem, faça de coração, pelas misericórdias de Deus, pelo que ele fez por você, faça de coração. E aí estamos ligados uns aos outros. Se um membro sente dor e você não sente a dor dele, você não está discernindo o corpo. Se o membro está alegre por uma bênção que recebeu e você não fica alegre por ele, você não está discernindo o corpo. Se você quer que o seu membro, que o membro perto de você diminua para que você cresça, você não discerniu o corpo. Você não entendeu. Se o dedinho sente dor, o corpo inteiro sente dor. Se o olho está inflamado, o corpo inteiro sente. Tem que doer no nosso bolso se nosso irmão está com dificuldade de pagar a conta. Se nosso irmão não consegue fazer mercado, tem que doer em você. Você tem que deixar de dormir, não só ele. Porque somos membros, e aí Paulo diz, estamos ligados uns aos outros. Estamos ligados uns aos outros. Vamos à frente. Versículo 9 ao 21. Continuando essa parte parenética. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade.
Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Aqui, na primeiro trecho, nós vimos como é o relacionamento consigo próprio, o conceito de si próprio, ter de si um conceito equilibrado e não mais que os outros. Aqui nós vemos o amor, como deve ser o amor. Um amor sincero, não falso, não utilitário. Eu vou me aproximar desse irmão, porque ele vai abrir tal porta, porque vai ser interessante. Aí o network passa a viver dentro da igreja, né? Você vem para a igreja não para cultuar a Deus, mas para fazer network, para conseguir fechar negócios no meio de semana. Ou porque aquele irmão pode conseguir um negócio para mim. O amor sincero. Ele vai falar sobre honra aos outros, generosidade mútua, não retribuir o mal retribuir o mal com o bem, não retribuir o mal com o mal. E é interessante porque o nosso coração corre para vingar, né? E ele fala, deixa a ira com Deus. Deixa a ira. E ele diz, porque minha é a vingança, eu retribuirei. Que essa parte dói demais, né? Porque quando a gente está falando dos membros, ok, somos ligados uns aos outros, mas como agir com quem não somos ligados? Com o nosso inimigo. Ele fala, não hajam o mal com o mal. E nós somos vingativos, né? Meu coração é vingativo, irmão. Me fecho aqui. Hoje de manhã eu fui atravessar essa rua aqui e vi um carro atravessando muito, acelerando muito. E eu fiz assim um sinal de espera. Sabe o que ele fez? Acelerou mais, mas deu uma vontade. Eu falei, meu Deus, acabei de pregar sobre isso. Mas uma vontade de me vingar, de pegar uma chave de roda, dar na porta. Desculpa, irmão, estou confessando meu pecado aqui. Mas nosso coração, eu tenho que lembrar, não se amoldem apontando esse mundo. Mas o nosso coração é vingativo. E o apóstolo Paulo está dizendo, não se amoldem esse padrão, mas tratem os seus inimigos abençoando. Aqueles que os perseguem, abençoem, não amaldiçoem. E o que a gente mais imagina é alguns palavrões na cabeça, né? A gente imagina algumas coisas, a gente quer amaldiçoar. Eu sei que você sabe onde eu quero chegar, mas o padrão que Paulo está dizendo é o padrão de Cristo Jesus. Aquele que viveu no nosso meio e mostrou um novo tipo de vida. Ele que não transformou sua mente, ele é o criador de todas as mentes. Ele que encarnou e tomou o nosso lugar. E quando a gente vê esse de não retribuir o mal com o mal, abençoar os que o perseguem, a gente lembra de Jesus. Você pode estar se lembrando daquela oração de Lucas 23, quando Jesus está na cruz, no momento mais agonizante da sua vida, sofrendo muitas dores. Tem pessoas que cospem nele, tem pessoas que zombam dele. Aí você fica com uma raiva dessas pessoas. E Jesus fala em Lucas 23, versículo 34, e diz assim, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Eu confesso que nessa hora me dói o coração. Ver Jesus perdoando as pessoas que estão zombando do nosso Senhor. E a gente fica com raiva dessas pessoas. Mas eu quero te lembrar que nós éramos os inimigos de Deus. Nós que merecíamos ser amaldiçoados e fomos abençoados. Nós que merecíamos a maldição de Deus e recebemos a bênção de Deus. Nós que éramos os inimigos de Deus, nós que fomos alcançados por esse favor imerecido. Por isso que a gente trata os nossos perseguidores com bênção e não com maldição, porque a gente se vê neles. A gente sabe que nós éramos os inimigos, aqueles que zombavam de Deus. E aí, o versículo 20, aqui Paulo está citando, você deve ter visto na sua Bíblia que tem um espaço, um espaçamento, como se fosse uma poesia, porque Paulo está citando Provérbios 25, 21 e 22. Ele diz, se seu inimigo tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dê de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Provavelmente, o sábio estava fazendo referência a um ritual egípcio. Quando alguém ficava muito arrependido de alguma atitude,
Eles pegavam uma bacia com brasas quentes e apoiavam na cabeça. Isso mostrava a consciência de culpa, o peso da culpa por ter feito mal a alguém ou por ter se arrependido de alguma atitude. Quando Jesus nos alcança, ele não amontoa brasas da culpa na nossa cabeça, mas ele promete que aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vida. Não é uma bacia de brasas quentes, mas é a coroa da vida. Nos méritos dele, meu irmão, não no nosso mérito. Merecíamos a ira divina, mas recebemos misericórdia. E diante das misericórdias de Deus, nos oferecemos tudo isso. Não nos conformando ao padrão que o mundo quer. Não nos conformando ao jeito que o mundo quer impor a nós, mas nos colocando no vaso, ou melhor, no torno do oleiro do Espírito Santo. Somos transformados pelo Espírito Santo. Contribuímos nessa transformação. E se você deseja continuar sendo transformado, continuar fazendo parte dessa obra de santificação e abandonar o padrão do mundo, talvez essa noite você se lembre de coisas que têm feito você se amoldar muito mais ao padrão do mundo do que ter a mente renovada. Te convido a orar comigo, a clamar ao Senhor Jesus, a clamar que o Espírito Santo nos transforme, que a gente seja moldado como um vaso que glorifica a Deus. Não um vaso de desonra, um vaso de honra que glorifica o nosso Deus. Deus bendito, nos ajuda a sermos fiéis ao Senhor. Nos ajuda a não nos moldarmos com o jeito do mundo, com o formato do mundo, com o jeito que o mundo quer que a gente viva. Mas desperta o nosso coração, desperta a nossa mente, que tenhamos a mente renovada e assim sejamos transformados. E que nesse processo, como a tua palavra diz, a gente veja e comprove a tua boa, perfeita e agradável vontade, que é transformar-nos segundo a imagem do teu Filho. Ajuda a mim e aos meus irmãos nessa noite a enxergar em qual área da nossa vida nós estamos mais moldados ao padrão do mundo e menos transformados pelo Senhor. Nos ajuda e nos muda, Senhor. A tua palavra, o teu Espírito Santo é poderoso para nos transformar, nos transforma. Nos ajuda a viver longe do pecado, a viver longe desse padrão. O padrão da autopromoção, o padrão de puxar o tapete do outro, o padrão de se sentir mais importante, o padrão de se vingar. Nos ajuda, Deus, a confiar que a vingança é tua, a ira é tua. E o Senhor há de nos formar segundo a tua vontade. Não do jeito que a gente quer, mas segundo a tua vontade, Senhor. Nós agradecemos pela tua obra maravilhosa na cruz, pela salvação, mas também pela santificação. Te louvamos em nome de Jesus. Amém.